trânsito, para desrespeito pelas instituições e autoridade do Estado. A não adesão às escolas normais em favor das mesquitas extremistas e ao uso de objetos contundentes como mecanismo de autoproteção e ao mesmo tempo que defende a recuperação dos valores tradicionais do Islão degradado. Por isso, eles entram nas mesquitas calçadas e munidos de armas brancas e acabaram por criar seus próprios espaços de culto. Mas a negação da sua vinculação com as comunidades locais em Cabo Delgado gerou uma espécie de reajuste de dominação, passando a chamá-los e simplesmente de criminosos, malfeitores ou homens armados, sobretudo nos discursos públicos das autoridades das forças de defesa e segurança. Tratando-se efetivamente do radicalismo islâmico, é de salientar. Os movimentos terroristas de orientação islâmica radical têm a particularidade de procurar o máximo veicular a sua causa, de tal forma que sempre que toma espaço um ataque terrorista, estes procuram se fazer notar através da reivindicação do ataque, ao mesmo tempo que se faz conhecer os objetivos por detrás do movimento que protagoniza tais ataques. Narrativa do grupo. Apresentar a narrativa deste movimento é tão difícil quanto entender a sua formação. No entanto, das informações disponibilizadas, houve uma tendência de comparar, neste caso, este terrorismo com o terrorismo que tem ocorrido em vários cantos do mundo. E, na verdade, o objetivo é embolsado. Porque, diferentemente daquilo que o terrorismo tradicional faz, de realizar ataques e depois recorrer à tecnologia para reivindicar ataques, esses não fazem. E não dizem por que estão a realizar ataques. O que está a acontecer? E nós, como moçambicanos, o que devemos fazer? Será que é responsabilidade apenas das forças de defesa e segurança? É verdade que, quando falamos da segurança, estamos a falar do interesse primário do Estado, que é vital. É muito diferente do interesse secundário, porque o interesse secundário muda de acordo com a vontade do líder. O interesse primário, a segurança, não muda. Por isso que os Estados não dormem, por causa do espaço vital, sentido do espaço. As relações internacionais funcionam na base da desconfiança. A África do Sul é nosso vizinho, mas no dia em que Moçambique for a dormir, deixará de existir. Moçambique, quando comprou barcos para a proteção da nossa costa, a África do Sul foi comprar o dobro. Dilema da segurança. Estão a comprar barcos porque querem nos atacar. A África do Sul sabia perfeitamente que Moçambique não queria lhe atacar, mas como é um Estado gigante, militarmente gigante, economicamente, quis deixar uma mensagem clara para Moçambique de que a África do Sul é forte. O sistema internacional é conflituado. A arena de luta pelo poder e influência é o que caracteriza os Estados. Em relações internacionais não existe jantar gratuito. Tudo é por interesses. Hoje Moçambique é amigo da África do Sul, mas amanhã pode não ser amigo. Estou aqui a trazer o interesse secundário. As relações que Moçambique tem hoje com a África do Sul, se no dia em que a Frelimo for a cair, subir a Renamo, Nova Democracia ou um outro partido, pode não ser as mesmas relações. O interesse secundário. Mas a segurança é algo primordial do Estado. Os Estados lutam de todas as maneiras para preservar a segurança dos seus Estados. Fonte de financiamento. No caso do grupo que opera em Cabo Delgado, o governo distrital
refere que estes estudam doutrinas religiosas na Tanzânia, Sudão e Arábia Saudita, onde alegadamente recebem treinos militares e aprendem a manusear armas de fogo e armas brancas. Urquijo e Pereira corroboram este dado, dizendo que grande parte da liderança do grupo tem ligações com círculos religiosos, comerciais e militares do grupo islâmico radicais na Tanzânia, Somália, Quênia e região dos Grandes Lagos. Todavia, são escassos dados que comprovam estas ligações. Quando acompanhadas as dinâmicas de ação deste grupo, expostas no seu modus operandi, conclui-se que este grupo se financia através de uma estratégia de autofinanciamento, através de indivíduos com interesses em Cabo Delgado. A estratégia de autofinanciamento está assente numa ideia de que primeiro deve-se investir. Por isso, que os membros chegaram inclusive a vender os seus próprios bens para financiar o movimento numa fase embrionária. Para depois, com estes pequenos recursos, começar-se a conquistar mais, principalmente através de emboscadas e assaltos aos homens das Forças de Defesa e Segurança. Mas é de se destacar que boa parte dos recursos para iniciar as atividades foram concedidos por recrutadores, dos quais se tem ainda pouco conhecimento. Modus operandi. O grupo operando em Mocimboa da Praia atua basicamente com recurso a ataques e emboscadas às esquadras e comboios policiais por grupos numerosos de homens empunhando armas brancas, katanas e armas de fogo. Associado ao uso das armas brancas está o acatanamento. Neste caso, o uso da katana para destruir golpes em algo ou alguém. Tal como sucedeu com o diretor de reconhecimento da UIR, depois de alvejar. Mas também uma característica saliente são os ataques às igrejas, destruição de residências das populações e invasão aos edifícios governamentais. Para estas finalidades, recorriam às katanas, machados, martelos, flechas, armas de fogo tipo AK-47, caçadeiras de 2 canos. Ao tratar-se realmente de um grupo islâmico radical com esta forma de operar, pode-se deduzir que ainda não teve treinamento com explosivos e tem uma base de legitimidade ainda em consolidação, portanto, não tem uma grande aceitabilidade. Pois este tipo de avanço ou sofisticações em suas táticas costuma-se verificar quando os grupos são treinados por outros, tal como aconteceu com Boko Haram quando manteve contatos com a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. E sofisticou a sua forma de operação, passando a incorporar dispositivos explosivos e improvisados e carros armadilhados. Assim, numa fase avançada, é expectável o uso destes dispositivos, bem como ataques mais coordenados e agressivos a entidades e instituições do Estado, sobretudo de defesa e segurança, como forma de apetrechar o seu arsenal. Mas isso será a função das ligações que este grupo for a manter com outros grupos na região e no mundo, e da sua capacidade de gerar fundos para financiar as suas ações. Alvos dos terroristas. Tal como se depreende da definição de terrorismo, discutir os alvos do terrorismo é essencialmente trazer o debate em 2 níveis. Primeiro, alvos diretos ou as vítimas imediatas das incursões dos movimentos. E segundo, os alvos indiretos ou as vítimas que suas ações se veem diretamente condicionadas em função das atividades deste movimento. É Moçambique. As principais vítimas ou alvos diretos têm sido os civis, como ocorreu nos ataques à aldeia de Naúne, posto administrativo de Mucoja, o que totalizou cerca de 20 mortos e mais de 300 casas incendiadas em Macomia. As forças de defesa e segurança, como sucedeu no primeiro ataque, e nas emboscadas que se deram posteriormente, bem como instituições do Estado, tal como aconteceu com o ataque ao governo local em Olundi,
Os alvos diretos têm sido os investimentos em sua forma genérica, mas de forma particular na área dos recursos naturais, tal como ocorreu com a empresa petrolífera Wentworth, que está a realizar prospecção na zona e teve que anunciar aos investidores em novembro de 2017 que adiou algumas operações ligadas à abertura de um novo furo devido aos incidentes. Portanto, o terrorismo, em algum momento, acaba retardando o desenvolvimento. Porque os agentes econômicos internacionais que identificaram os setores de investimento e aí em Moçambique acabam recuando, porque temem, neste caso, verificar os seus ativos financeiros. No entanto, é ainda prematuro determinar com toda a propriedade os alvos indiretos destes grupos, uma vez não se ter dado ainda um processo reivindicativo e nem a declaração aberta dos objetivos do grupo. Determinantes do terrorismo. Apresentar uma proposta para solucionar qualquer problema implica automaticamente um recuo, de modo a entender as causas ou fatores determinantes de tal problema. De modo geral, os determinantes do terrorismo são de várias maneiras similares aos fatores causadores da maior parte dos demais tipos da violência política. Ou seja, a clássica frustração decorrente da exclusão, privação ou incapacidade de implementar determinadas mudanças que resulta posteriormente em agressão. No entanto, há fatores específicos que podem resultar na inclusão de terrorismo. Se por um lado há considerações que veem os terroristas como gente que sofre de alguma enfermidade mental, por outro lado, sugere-se também a pobreza e a privação como fatores que podem conduzir ao extremismo violento. Mas nos dois casos, não há provas de uma relação direta de causalidade entre esses fatores do terrorismo. Em todo caso, é sempre necessária muita cautela antes de se apontar para as causas deste fenômeno, sobretudo tomando em conta as especificidades dos grupos, dos contextos históricos e sociopolíticos em que se dão estas dinâmicas. Pois, tal como defende a teoria crítica dos estudos da segurança, é preciso negarmos ao universalismo ao tratar da questão do terrorismo em favor da especificidade e da nuance. Porque se, por exemplo, nos países ocidentais ou desenvolvidos, a pobreza não é causa de terrorismo, se olharmos para a realidade do Boko Haram e do Al-Shabaab, podemos questionar esta concepção dos factos através da retórica por detrás do grupo e dos fatores que facilitam a mobilização. Portanto, se queremos entender as causas do terrorismo em Moçambique, devemos prestar atenção às condições específicas em que se dá o fenômeno e, em função delas, apresentar algumas hipóteses, mas sem desvincular este fenômeno de um sistema que opera numa base global. Ademais, apontar as causas é um exercício que deve consistir num discernimento entre as causas alegadas ou as que possam emergir somente para encobertar os reais motivos e legitimar a presença e fortalecimento dos terroristas entre as comunidades e as causas reais ou as vistas sob o ponto de vista reivindicações profundas ou encobertas que despoletam a solução da violência. Com efeito, com a inclusão destes atalhos, houve tanto no debate público como no acadêmico tentativas de levantar algumas hipóteses sobre o porquê desta violência contra civis e forças de defesa e segurança em Cabo Delgado. Alguns posicionamentos como de Habib Forquilha Pereira trazem pobreza, desemprego, a exclusão social, a carência de serviços básicos, educação e saúde, bem como a exclusão política, sentimento de exclusão dos humanos em relação aos macondes, maiores grupos de étnicos na província, como fatores fundamentais. Posicionamento dos pesquisadores do Instituto de Relações Internacionais atual da Universidade de Justiça, Carlos Cadeado e Sérgio Gomes,
Em entrevista, a DW traz a teoria da instrumentalização da desordem, que é uma abordagem de desenvolvimento desenvolvida por Patrick Chabal e Jean Pascal Dalot, que aborda a desordem como um instrumento utilizado por determinadas elites em África, normalmente com a colaboração dos interesses transnacionais, como um mecanismo de facilitar o acesso a certos recursos do Estado. Pobreza e desemprego.